Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos, vamos iniciar a nossa Eucaristia com a bênção, com a expressão da água benta. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este rito de expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus, Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizeste brotar os sacramentos da salvação, Glória a vós, Senhor. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo, por Cristo nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós, Santíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de viver dignamente estes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Bernabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Bernabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Bernabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homem de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Sicília. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Bernabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação,
além destas que são impensáveis. Abster-vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isso. Adeus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Leitura do livro do Apocalipse. Um anjo transportou-me em espírito em cima de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus,
resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas, e junto deles 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas à nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 portas ao poente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes, e neles 12 nomes, os dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus onipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol, nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, na primeira leitura que ouvimos, dá-nos hoje a possibilidade de escutar o episódio mais conhecido e mais importante do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos vindo a ler este livro e seria um desafio muito interessante para cada um de nós, ao longo desta semana que vai entrar, pegarmos na Sagrada Escritura e lermos assim, de princípio ao fim, este livro. É pequenino. Fica depois dos Evangelhos, procurar. E este livro é fascinante, porque relata as peripécias e as desventuras dos apóstolos depois da partida de Jesus para a casa do Pai. Como é que aquele pequeno grupo de discípulos conseguiram, face às dificuldades da Igreja nascente, pregar, anunciar a boa nova de Jesus. A leitura que ouvimos leva-nos ao Concílio de Jerusalém, em que os apóstolos Pedro, Paulo e Tiago deram as mãos em espírito sinodal e em sinal de comunhão para que o Evangelho fosse levado a todos os corações, independentemente de serem pagãos ou gentios, independentemente disso. Passo a explicar. Conforme ouvimos, surgiu uma grande discussão quando os judeus convertidos a Jesus queriam manter as prescrições judaicas da antiga lei, a circuncisão. Eles achavam, para estes novos cristãos convertidos a Jesus, que quem desejasse seguir a Cristo e tornar-se cristão teria de observar a circuncisão. Teria que observar todas aquelas regras e preceitos que havia na antiga lei, pois sem ela ninguém conseguia atingir a salvação. Paulo e Barnabé, discípulos missionários junto desta gente, pagãos, gentios, quiseram esclarecer esta situação. Começaram a ouvir esta alarido, estas discussões entre eles, então dirigiram-se à comunidade de Jerusalém, em que estava lá Pedro a presidir a esta comunidade e também Tiago. Eles queriam saber a opinião dos irmãos da comunidade de Jerusalém. Então, esta reunião com estes apóstolos, com estes anciãos, ficou conhecida como o primeiro concílio de Jerusalém. Aqui foram discutidos os prós e os contras e as medidas que deviam de ser tomadas na atividade missionária das primeiras comunidades. Diz-nos o texto que os apóstolos e os anciãos chegaram a um acordo e enviaram Judas e Silas às comunidades de Antioquia e da Síria, por ali, para lhes anunciar de viva voz as decisões tomadas. Esta carta que os discípulos levaram para essas comunidades começa com estas palavras: o Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além de estas que são indispensáveis, como ouvimos, abster-se da idolatria dos ídolos. Caros irmãos e irmãs, este relato mostra-nos, em primeiro lugar, que as primeiras comunidades cristãs tinham esta preocupação profunda de anunciar o Evangelho, de anunciar a boa nova aos irmãos que não conheciam. Eram comunidades em saída, comunidades de discípulos missionários.
não tinham medo de anunciar a boa nova, a ressurreição de Jesus. E então, estas comunidades revelam-nos um estilo também sinodal e conciliar. Ou seja, que quando surgiam questões difíceis de resolver e que geravam discussões, como foi esta, eles reuniam-se para se escutarem uns aos outros. Para escutar o que cada um tinha para dizer e, acima de tudo, para escutar o Espírito Santo de Deus. Por isso é que eles disseram: o Espírito Santo e nós tomamos esta decisão. Este modo de proceder, caros irmãos, é algo que temos que recuperar hoje na Igreja do século XXI. É isto que o Papa Francisco, com o desafio à caminhada sinodal, quer recuperar e quer imprimir. Todos nós somos chamados a participar ativa e vivamente nas decisões da Igreja. Todos nós somos chamados a entrar neste diálogo e nesta participação e, acima de tudo, somos chamados a escutar o Espírito Santo de Deus. E o que é que Ele diz hoje a cada um de nós e às igrejas? Porque, caros irmãos, o que verdadeiramente importa é que a boa nova de Jesus seja anunciada e não as nossas maneiras de ver as coisas. Porque às vezes nós achamos, mas nós fazemos parte de um corpo que é a Igreja. Então nós devemos contribuir para a discussão, mas acima de tudo devemos nos abrir ao Espírito Santo. Relativamente ao Evangelho que ouvimos hoje, o Evangelho apresenta-nos o discurso de despedida de Jesus. O Mestre, antes de deixar os seus discípulos e partir para a casa do Pai, preocupado com a reação que estes homens e que estas mulheres iam ter sem a sua presença, despediu-se deles, mas deixou-lhes um grande ensinamento. E este ensinamento foi válido para aqueles homens e para aquelas mulheres e é hoje válido para cada um de nós que queremos seguir Jesus, que o amamos e que sabemos que Ele é importante para nós. Diz Jesus aos seus discípulos e diz hoje a cada um de nós que na sua ausência, que a sua ausência não impediria a sua presença. É confuso. Então vai embora, mas continua cá, continua a ficar com os discípulos. É mesmo isto que Jesus diz a estes discípulos. O mesmo é dizer que Jesus afirma precisamente esta novidade e esta verdade. Ele continuará a sua missão e ajudará os discípulos a cumprirem também aquela missão que lhes foi confiada. Diz Jesus aos seus discípulos: quem me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Caros irmãos, quem guarda a palavra hoje, a palavra de Deus, sente a sua presença, sente este Deus vivo e ressuscitado no meio de nós. Quem se alimenta da palavra, quem tem este hábito de rezar através da palavra de Deus, sabe que nós não estamos sozinhos e que Ele não nos deixou órfãos. Porquê? Também Jesus o diz, Ele deixa, o Pai enviará em seu nome o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. Esta terceira pessoa da Santíssima Trindade, caros irmãos, o Espírito de Deus, continua hoje a trazer às comunidades cristãs e aos batizados esta presença do Deus vivo e ressuscitado no meio de nós.
Não estamos sozinhos. Ele vem em nosso auxílio para nos ajudar, como ajudou os primeiros discípulos, como vemos na primeira leitura, Paulo e Barnabé, Tiago e todas aquelas comunidades, no meio das tribulações e das dificuldades, a lançarem-se à estrada e a levarem esta notícia jubilosa, sem medo dos judeus, sem medo das dificuldades. O Senhor Jesus mantém-se vivo e presente no meio de nós também através da paz que Ele nos deixa. Não é uma paz como a do mundo, não. Essa está muito ligada à ausência do conflito. A paz de Jesus é a paz, a serenidade do coração, a tranquilidade que nos vem da escuta e desta presença do Espírito em nós. Então, neste dia em que celebramos a Páscoa do Senhor, peçamos-lhe a graça, caros irmãos, de sentirmos a sua presença viva e ressuscitada através da sua palavra, através da Eucaristia, através da reunião dos irmãos e, acima de tudo, através do seu Espírito e da sua paz. É isso que pedimos para nós e para o mundo inteiro, para que o Senhor nos dê esta graça de nos tornarmos à semelhança das primeiras comunidades, igrejas em saída e discípulos missionários. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e do Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa São Batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus, nosso Pai, para que nos envie a sua paz e o seu Espírito e nos ensine a permanecer no seu amor, cantando cheios de fé. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja, templo santo de Deus vivo, e esposa de Cristo resplandecente de beleza e de graça, que ensina aos homens o caminho da verdade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos,
pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho e pelos que estão atentos à voz do Espírito, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que lutam pela paz em toda a terra, pelos que acreditam que ela é possível e por aqueles que imploram sem cessar, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que guardam a palavra de Jesus, por todos os que o amam e o adoram, e por aqueles que se perturbam e têm medo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, pelos que buscam a paz de Cristo e dão aos outros, e por todos aqueles que a não têm, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus fiel e cheio de misericórdia, prometestes vir habitar com o vosso Filho no coração dos que guardam a sua palavra, dai-nos a graça de nos sentirmos, desde agora, cidadãos da Nova Jerusalém, Cidade Santa, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas,
de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É Nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei,
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva, por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos, já de seguida faremos uma procissão eucarística. Teremos a oportunidade de louvar e bendizer a Deus presente no meio do seu povo, no meio de nós, bem presente. Então aguardemos com serenidade para fazermos a procissão com o Santíssimo. Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da Carta aos Coríntios. Irmãos,
E eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Vamos agora em procissão. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Louvemos o Senhor.
repetimos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Jesus, amor escondido, nós te adoramos. Jesus, amor escondido, nós te adoramos. Jesus, fonte de misericórdia, nós te adoramos. Jesus, fonte de misericórdia, nós te adoramos. Jesus, bondade infinita, nós te adoramos. Jesus, bondade infinita, nós te adoramos. Pão vivo, sinal do amor de Deus, nós te adoramos. Pão vivo, sinal do amor de Deus, nós te adoramos. Jesus Cristo, pão do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, pão do céu, nós te adoramos. Jesus, tesouro dos corações, nós te adoramos. Jesus, tesouro dos corações, nós te adoramos.
Repetamos todos. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a vida que renova o mundo. Tu és a vida que renova o mundo. Jesus, pão do céu, nós cremos em Ti. Jesus, pão do céu, nós cremos em Ti. Jesus, nosso caminho e nossa vida, nós adoramos-Te. Jesus, nosso caminho e nossa vida, nós Te adoramos. Jesus, Deus de misericórdia, nós Te adoramos. Jesus, Deus de misericórdia, nós Te adoramos. Senhor, nós cremos em Ti. Senhor, nós cremos em Ti. Jesus, cremos que és o Salvador da humanidade. Jesus, cremos que és o Salvador da humanidade. Senhor, nós Te damos graças. Senhor, nós Te damos graças. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. A cada uma das invocações respondemos: tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, esplendor do Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, Rei de glória. Jesus, Sol de justiça. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, Filho de Maria Virgem. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus amado. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus admirado. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, nosso amor. Tende misericórdia
Jesus, autor da vida. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, Deus da paz. Jesus, nosso Deus. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, nosso refúgio. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, o bom pastor. Jesus, luz verdadeira. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, sabedoria eterna. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, bondade infinita. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, caminho e nossa vida. Tende misericórdia de nós, Senhor. Ao Senhor do universo toda honra e louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Toda a terra exulta e canta, ergue hino ao Criador. Nós que somos os seus filhos, bendigamos ao Senhor. Ao Senhor do universo toda honra e louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. E levemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. E iluminados pela fé, cantemos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida.
sanctum ergo sacramentum veneremur ceroi et antiquum documentum voce latritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua santa e imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Gloria Senhor, aleluia.
Tenham todos a continuação de uma santa tarde, de um santo regresso a vossas casas e de em paz, e o Senhor vos acompanhe.